Mas eu vou fazer uma complementação nessa área. Não pense que o Alexandre tomou o tempo da mensagem, nós já tínhamos combinado, era para ser dessa forma mesmo. E faz parte daquilo que nós vamos completar. Você já teve a experiência de chegar num lugar e sentir um cheiro diferente? Às vezes a gente chega e sente um cheirinho, às vezes é um bom cheiro, né? Mas às vezes é um cheiro esquisito, né? Chulé, por exemplo. Né? Ou quando a gente deixa algo molhado em algum lugar que não toma sol, nessas invernadas que dá e não demora para secar, fica um cheiro, a gente fala que fica com cheiro de cachorro molhado, né? É coisa que fica muito tempo guardado, quando você tira, tem um cheiro de coisa guardada, não tem? E assim por diante, as coisas têm cheiro. Dizem que cada um de nós temos o nosso cheiro natural também, né? Os bebês têm um cheiro de bebê especial, os nossos filhos, cada um tem o seu cheiro, né? Pessoas, roupas e perfumes. Perfumes têm fragrâncias famosas que custam às vezes muito caro. Os melhores perfumes são muito caros. Você tem lá os vidrinhos minúsculos também, porque ninguém gosta de usar demais o mesmo perfume. Se ele fosse de 1 litro, por exemplo, você jogaria fora antes, porque ninguém vai ficar usando a vida inteira a mesma fragrância. Então os caras fazem um vidrinho pequeno, aí você vai mudando, né? Os caras vão lançando novos cheiros aí, assim por diante. A gente ouve muito sobre isso. Mas o fato é que aquilo que traz odor, traz cheiro, você percebe. E a palavra de Deus também diz que nós somos para com Cristo somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 2, 14 e 15 diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Essa passagem o apóstolo Paulo está se referindo à entrada triunfal de um general que conquista uma batalha e traz junto consigo, desfilando no Coliseu de Roma, diante do César, os despojos da sua conquista. E ele traz muitos escravos junto, além das riquezas que ele retirou do inimigo conquistado. E aqueles escravos que desfilam atrás dos generais e dos seus exércitos, dos seus valentes principais, eles passam ali e esse general, então, diante de César, ele é ovacionado. E aquele barulho que é feito, ele tem 2 cheiros, segundo Paulo está comparando. Primeiro, para aquele general e para os seus principais que estão com ele, é cheiro de glória, é cheiro de vida. Significa para ele que ele está sendo honrado, que ele está sendo reconhecido diante de César pela sua conquista. E para aquele barulho, apesar de não estar falando de um odor, mas aquele barulho é cheiro de vida, porque ele está sendo reconhecido diante das pessoas pelo feito executado. Porém, para aquelas pessoas que foram conquistadas e são agora escravas, aquele barulho tem cheiro de morte, porque significam que eles não têm mais escapatória. Serão escravos o resto da vida até a sua morte. E a única alternativa deles é a morte. Não há mais nada para eles. Então aquele barulho, aquele som que é levantado, ele tem duplo sentido. Para os generais, os seus principais, é um cheiro de vida. Mas para aqueles homens que estão presos, é cheiro de morte.
Paulo está falando aos coríntios usando essa figura, caminhar em triunfo. Essa palavra é uma palavra técnica que tem esse sentido. Paulo está se referindo a essa cerimônia em que um general adentra ali diante do César e é ovacionado. Apóstolo Paulo, usando essa figura, ele diz o seguinte: nós também cristãos temos algum cheiro. Deveríamos ter o cheiro, ser o bom perfume de Cristo, de modo que aonde nós estivermos, nós manifestássemos a fragrância do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo que aonde quer que nós estejamos, nós deveríamos manifestar para as pessoas um cheiro que dá o conhecimento de Cristo. Rapaz, eu olhei esse texto é muito complicado para a nossa vida. Esse texto é um desafio tremendo, significa que aonde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na rua, na escola, aonde eu estiver, no clube, no esporte, qualquer lugar que eu estiver, eu devo ter uma postura tal que o cheiro que eu manifesto, que a reação que eu desperto nas pessoas sejam de levá-las a conhecer Cristo. Rapaz, você concorda comigo que esse negócio aqui é complicado? Que é um desafio muito grande, que é uma coisa muito importante. E eu queria colocar essa situação em dois sentidos. Primeiro, no sentido coletivo, enquanto igreja, né? E aí, por que nós inserimos essa passagem nessa manhã? O Alexandre está colocando, e nessa pequena amostra de conversa com alguns pais, ele detectou uma verdade que nós percebemos muitas vezes, de que existe, num certo sentido, um distanciamento da nossa comunidade de Igreja Rollins do Bosque com a comunidade do Bosque da Saúde. Nós estamos no Bosque da Saúde, na Chácara Inglesa, porém, a igreja não faz parte necessariamente da comunidade do Bosque da Saúde e da Chácara Inglesa. Apesar de que nós temos uma incidência de membros muito grande, que moram nas proximidades da igreja, nas redondezas da igreja, num raio de até alguns quilômetros da igreja, nós temos uma incidência muito alta de membros que moram aqui. Então, com isso eu queria dizer para os irmãos que, quer queiramos ou não, com a forma de nós conduzirmos, nós deixamos algum cheiro para o nosso bairro. Eu me surpreendi, já comentei isso, quando a igreja completou 80 anos, isso no ano de 2006, comemoramos no final de julho de 2006, quando nós fizemos a comemoração dos 80 anos. Então, para essa comemoração, o que a igreja fez? Ela mudou a sua fachada, a pintura da sua fachada. Correto? Os irmãos estão lembrados? Os irmãos conseguem fechar os olhos e lembrar a antiga fachada da igreja, com aquelas pedrinhas jateadas, de uma cor cinza um pouco escura, e com o tempo, devido ao acúmulo da fuligem e outras coisas, ela foi se tornando um cinza mais escuro um pouco. E a igreja tinha uma aparência. Hoje ela tem uma pintura mais clara, ela tem outra aparência. E eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que comentaram. Eu moro no bairro, então eu ouço das pessoas do bairro, as pessoas sabem quem eu sou. E elas disseram assim: nossa, mas a sua igreja é muito bonita. A gente não percebia que a igreja era bonita, que tem uma arquitetura bonita, que tem uma fachada bonita. Eu fiquei surpreso com a reação das pessoas. E quando, todo dia da semana, tendo ou não tendo reunião, as luzes da frente são acesas até que o vigia termine o expediente dele. Então, as luzes dão um ar bonito para a igreja. Isso é fachada, mas as pessoas percebem, né? Os irmãos não percebem, por exemplo, que a festa caipira é um momento de comunhão das igrejas Rollins de São Paulo, mas é um momento para nós da Igreja do Bosque, da igreja dizer à comunidade que ela é bem-vinda para dentro da sua igreja. E eu não consigo quantificar porque nós não temos tabulado, mas eu não tenho dúvida de que uma parcela razoável de pessoas que frequentam
A festa caipira são pessoas aqui do bairro, e como eu moro aqui nas proximidades, eu conheço essas pessoas, então eu fico ali, eu falo brincando, meu trabalho na festa caipira é relações públicas. Eu fico andando e cumprimentando as pessoas, e identificando as pessoas, conversando com as pessoas, sendo apresentado a pessoas. E eu vejo muitos moradores do bairro que vêm na festa caipira e me cumprimentam. Olha, pastor, tudo bem, bonita festa, parabéns. O pessoal da ginástica que vem toda manhã fazer o rádio taixo aqui na igreja, são pessoas que a gente vai conhecendo e que vai percebendo um pouco mais da igreja. Mas ainda são ações que a gente precisa aprofundar mais. A nossa igreja tem um perfil, nossa igreja tem uma forma de agir. Não estou dizendo que devemos modificar essa forma e o nosso perfil, mas devemos ter uma forma mais ampla que possa abrigar em novos projetos, em novas iniciativas, em outras áreas que nós possamos atender as pessoas. Então eu gostaria de dizer que nós temos que reavaliar o nosso cheiro aqui no bairro. Nós precisamos pensar em iniciativas como o projeto de esportes, que ainda, se inclusive se tiver sugestão de um nome assim bacana, fala com a Lê, porque ainda continua no título genérico projeto de esportes, ainda não encontramos um bom nome para ele, assim bem original, legal. Se tiver sugestão, pode fazer aí para a Lê. É uma dessas iniciativas, mas precisamos ter outras iniciativas. E a segunda aplicação que eu queria fazer desse texto diz respeito à nossa postura pessoal como cristãos. Qual o cheiro que nós temos deixado por onde nós passamos? Qual o cheiro que a gente deixa no nosso trabalho, na escola, na família, quando a gente anda no trânsito, quando a gente se relaciona com pessoas? Qual é o cheiro que a gente tem deixado para essas pessoas? Será que nós, como o texto diz, manifestamos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus? As pessoas podem perceber na nossa vida traços do cristianismo, perceber na nossa vida uma perspectiva de que nós somos pessoas cristãs, e não é porque nós temos um discurso de evangelização, não é que nós pegamos a Bíblia e trazemos, deixamos em cima da nossa mesa para todo mundo ver, e das grandes mesmo, para perceber, e escrito bem grande assim na capa, a Bíblia é sagrada, para as pessoas perceberem. Mas eu estou dizendo das nossas atitudes, nosso comportamento, daquilo que a gente faz, da forma como a gente faz. E o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, e devemos manifestar. Agora eu fico pensando que um perfume com tampa fechada, ele não faz muito efeito, né? Eu tenho muita dificuldade para usar esse negócio, eu confesso para os irmãos. Eu não gosto muito, mas eu tenho que usar, porque senão vai ter outro cheiro, né? Então, mas eu não uso muito. Aí, conclusão, eu posso ter perfumes de fragrâncias sensacionais em casa, mas se eu não uso, não vai dar cheiro nenhum. Perfume tampado não cheira, não é verdade? Por isso, qual é o segredo dos vendedores quando você vai numa loja de perfume? É fazer você cheirar. Cheira, né? Porque se você não cheirar, dificilmente você vai comprar. A não ser que você já vai direto por recomendação, por conhecimento, num nome específico. Mas geralmente você cheira. E eu queria te dizer que nós só vamos manifestar o bom perfume de Cristo se nós, num sentido figurado, abrirmos a tampa. Se começarmos ativamente procurar manifestar o bom testemunho. Se a gente ficar na moita, se a gente ficar como agente secreto, aí a gente não vai manifestar nada. Mas se a gente se dispor nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, intencionalmente desejar manifestar o amor de Deus, então você pode ter certeza
que você faz fazer diferença. Estávamos comentando que, às vezes, a coisa mais fácil do mundo é nós sermos cristãos e sermos bom perfume de Cristo aqui dentro. Mas aqui todo mundo é bom perfume de Cristo. Aqui todo mundo deveria cheirar o mesmo cheiro. Se todo mundo vier com o mesmo cheiro, o que acontece? Ninguém vai sentir cheiro de nada, porque é tudo o mesmo cheiro. O difícil é você cheirar bem onde não tem cheiro. Difícil é ser cristão e louvar a Deus com lágrimas nos olhos, no dia a dia, lá no meio da fornalha, no meio das lutas. Que Deus nos abençoe e que o testemunho que nós ouvimos nessa manhã possa fazer diferença na nossa vida, no sentido de nos encorajar. Antes de terminar, só queria lembrar que Rafael é um rapaz que mora aqui no bairro, que veio à igreja antes do projeto, né? Ele não começou a vir por causa do projeto, mas eu me lembro, uma das primeiras vezes que ele veio, a Bárbara falou assim, tem um rapaz que está vindo aqui que ele gosta muito de bola, fominha de bola. Era o Rafael, né? E eu acho que, como ele, Gabriel, aliás, os dois têm nomes muito bonitos. Esse El do final do nome de vocês é Deus. Então vocês têm Deus no nome, significa que já estão bem encaminhados pelos nomes, né? Que Deus os abençoe. Eu queria terminar com uma palavra de oração. Queria que você pudesse orar para Deus. Pensasse, como igreja, qual é o cheiro que nós temos tido? E como cristãos, qual é o cheiro que a gente tem manifestado por onde a gente passa? Senhor, eu quero, como pastor dessa igreja, na tua presença, reconhecer e pedir perdão, porque de fato nós temos manifestado algum cheiro para a comunidade do Bosque da Saúde, da Chácara Inglesa, dos arredores aqui. Para alguns um bom cheiro, para outros um cheiro que é indiferente, e para outros talvez um cheiro estranho. Mas nós queremos ser, para com a comunidade onde estamos inseridos, o bom perfume de Cristo, de modo que a gente possa manifestar para com todos aqui a fragrância especial do teu amor. Ajuda-nos a ser como igreja dessa forma. E também como cristãos, ajuda-nos a ser esse bom perfume de Cristo. De modo que por onde quer que a gente anda, a gente manifeste o bom cheiro, o bom perfume da fragrância do conhecimento de Cristo. De modo que as pessoas que convivem conosco possam sentir esse odor do conhecimento de Deus. Nos ajuda, Pai. Essa palavra é um desafio tremendo para a minha vida, e creio eu, para a igreja, e creio eu, para cada um dos irmãos aqui presentes. Nos abençoe dessa forma, Pai. Nós pedimos a tua bênção, pedimos que nos dê força para sermos dessa maneira, nos dê compromisso suficiente para vivermos assim. Em nome de Jesus. Amém. Queria, antes de devolver a palavra para Izumi, agradecer as orações dos irmãos. Nós estivemos viajando para Cuiabá, eu e a Liana, e a bênção de Deus foi tão grande que nós não passamos calor em Cuiabá. Para os cuiabanos estava um frio de rachar o bico, para a gente estava uma delícia. Temperatura agradável, né? A gente dormia de lençol e andava de camiseta o dia todo. O povo todo encapuzado, com cachecol, tremendo, batendo o dente, nós numa boa. Então eu agradeço os irmãos que oraram, Deus foi muito bom. A Liana falou, ainda não conheci o calor cuiabano. Eu falei, tudo tem o seu tempo, calma, né? E foi muito agradável, tivemos um retiro muito abençoado, Deus operou ali de maneira muito bacana, foram dias muito legais. Obrigado pela sua oração.